Olá pessoal, eu sou a Tati Francada, doutora Protect, falando diretamente de Santana de Parnaíba, São Paulo. Já pensou se um dos seus equipamentos agrícolas sofrerem um acidente ou forem roubados? Para o produtor rural, seus maquinários são bens preciosos, pois é com eles que a produção acontece e não dá para arriscar ficar com esses veículos parados. Por isso, o empresário do agronegócio precisa de um bom seguro de máquinas agrícolas para garantir que sua produção não vai parar mediante os mais variados problemas que podem acontecer. Interessou? Então esse conteúdo é pra você. Mas antes, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo e deixa seu like. Roda a vinheta aí, Richard! Bom, vamos lá. Diferente de veículos utilitários para empresas de outros setores, o agronegócio demanda investimento em máquinas agrícolas de custo muito alto e que tem vital importância no dia a dia do negócio. Um dia sem um maquinário importante pode representar um prejuízo enorme para o produtor rural. Por isso, ter um seguro máquinas agrícolas é essencial para que o trabalho no campo não precise parar por muito tempo. O objetivo das apólices desse tipo de seguro é garantir que as máquinas utilizadas na produção estejam protegidas contra os mais variados problemas comuns à atuação no campo. Por isso mesmo, as apólices são bastante variadas no sentido do que podem cobrir, sendo necessário compreender quais são as necessidades produtivas do seu negócio e a quais riscos os seus bens estão expostos. Geralmente, os seguros de máquinas agrícolas têm coberturas básicas que protegem os prejuízos por causas externas, mas também é possível contratar coberturas complementares ou adicionais nas apólices. Algumas delas são furto e roubo, incêndio, queda de raio, explosão, colisão, capotamento, tombamento, quebra de vidro da cabine, responsabilidade civil, danos durante o transporte, perda ou pagamento de aluguel, lucros cessantes, despesas de salvamento, acidentes pessoais do operador, operação de equipamento próximo à água, etc, etc, etc. Vamos agora entender um pouquinho melhor algumas das coberturas mais comuns encontradas no mercado. Diferentemente de outros ramos de seguro, as coberturas básicas do seguro de máquinas agrícolas variam um pouco mais de seguradora para seguradora, mas, em regra, são roubo ou furto de máquina. Normalmente, essa é a proteção básica desse seguro agrícola, na maioria das seguradoras, protegendo o equipamento contra um perigo bastante real no caso de maquinários agrícolas, um patrimônio que custa centenas de milhares ou até milhões de reais. Aí é sempre bom lembrar que roubo são os casos onde há contato com o criminoso que toma o bem sob ameaça, e o furto é quando o equipamento é levado sem que haja contato com quem o levou. 2. Colisão, capotamento e outros acidentes. Colisões, capotamentos, tombamentos e outros acidentes são bastante comuns no campo, afinal trata-se de terrenos irregulares que demandam muita habilidade por parte do condutor. A principal proteção para esse tipo de ocasião envolve indenizações aos danos materiais causados ao equipamento. 3. Incêndio ou explosão. Bom, aqui já começamos a falar de uma cobertura que em alguns contratos pode ser básica e em alguns contratos pode ser adicional, mas que vale muito a pena ser considerada. Explosões e incêndios, apesar de não serem tão recorrentes quanto os outros problemas já citados, são bem plausíveis, ainda mais em casos que a manutenção dos maquinários não está em dia, ou seu uso é forçado demais em alguma ocasião. Estar coberto contra isso te dá mais tranquilidade. Agora vamos falar de algumas coberturas complementares ou adicionais na maioria das apólices. Queda de raios. Prejuízo por conta da queda de raio é algo pouco comum nas cidades, mas sabemos que no campo a incidência de descargas elétricas são mais frequentes e, portanto, um perigo real para os maquinários agrícolas que operam a céu aberto. Por isso, ter esse adicional no seguro de máquinas agrícolas é muito importante. 2. Lucros cessantes. Essa é uma cobertura bem específica para casos em que, como consequência de acidentes que causem perda total ou parcial dos equipamentos agrícolas, eles ficam impossibilitados de operar por semanas, havendo assim perda financeira do agricultor. Então ter essa proteção também pode ser bem interessante. 3. Perda ou pagamento de aluguel. Essa interessante cobertura indeniza prejuízo nos casos que o produtor disponibiliza seu maquinário agrícola para terceiros e algo acontece com o equipamento que impede essa geração de receita. Ou 2, o produtor for obrigado a alugar equipamentos de terceiros por conta de um problema com o maquinário que seja coberto pelo seu seguro de máquinas agrícolas. Em regra, a indenização é feita em bases mensais e desde que haja a comprovação da despesa ou da perda de receita.
3. Responsabilidade civil. Por fim, vamos falar da responsabilidade civil, que é algo que já abordamos muitas vezes por aqui. Nesse caso específico de máquinas agrícolas, o seguro vai indenizar em caso de danos a equipamentos de terceiros ou mesmo para cobrir acidentes de trabalho que eventualmente ocorram com seus funcionários. Como mencionamos antes, há outras coberturas adicionais que podem ser contratadas, mas tudo vai depender das necessidades da sua operação. Portanto, analise bem as opções antes de fechar o seu seguro de máquinas agrícolas. Depois de tudo isso que mencionamos, você pode estar pensando que esse seguro pode ter um custo muito alto, mas na verdade tudo depende da apólice e da seguradora escolhida. Contudo, quando falamos de seguro em geral, a preocupação não deve ser o preço, mas sim a proteção oferecida e a facilidade em acionar a seguradora em caso de necessidade. Com isso em mente, o melhor seguro para máquinas agrícolas é o que atende às suas principais necessidades e que cabe no seu orçamento. E é isso aí, gostou? Quer conversar mais sobre o assunto? Então entre em contato com o doutor ou uma doutora Protect, estamos sempre à disposição para te ajudar. Abraços e até a próxima!